Seja bem-vindo ao programa Parlamento. Esta semana olhamos para as perspectivas económicas do país depois dos avisos do Presidente da República que diz que o que aí vem é mau. São nossos convidados Ivan Gonçalves, do PS, Alexandre Poço, do PSD, Bruno Dias, do PCP e Filipe Melo, do Partido Chega. Bem-vindos todos. Filipe Melo, porque é que diz que estas contas são erradas? E depois vamos ao Bruno Dias, que tem estado aí a acenar com a cabeça também em discordância. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite. Cumprimento bem os meus colegas e quem nos está a ouvir em casa. Naturalmente que isto é falacioso o que o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, à semelhança do Governo Socialista, disse, porque estas medidas que o Partido Socialista, que o Governo apresentam, são uma autêntica falácia. E, portanto, isto é um embuste que está aqui montado e a prova disso é o que nós temos ouvido na gíria popular a dizer, e com toda a razão, que nós subscrevemos, em que este Governo, na prática, está a dar um presunto em outubro para no próximo ano não é ir buscar um porco, é ir buscar uma vara. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que facilmente quem está atento aos desenvolvimentos e às propostas apresentadas pelo Governo percebe que estamos na presença realmente de um embuste. Porque um Governo que neste momento dá 125 euros por família, que dá a um dependente até aos 24 anos mais 50 euros, mas que no ano seguinte vai reembolsar ou vai deixar de dar 1.000 milhões em pensões, portanto, isto é uma pura brincadeira. Se não vejamos quantas outras medidas o Governo não tinha para aplicar. É certo e sabido, e ontem quem ouviu com atenção a senhora Presidente do Conselho das Finanças Públicas, percebe que nós vamos entrar num grande momento de recessão. Temos a projeção para o próximo ano de 1,2% do PIB. 1,2%. É um decréscimo imenso. E depois temos naturalmente estes contrassensos. Vem agora, mais uma vez, uma discórdia dentro do seio governamental. Já não bastava o caso do Ministro Pedro Nuno Santos, que depois veio ser desmentido, desautorizado pelo seu Primeiro-Ministro. O Ministro da Economia propõe uma redução que nós concordamos, que seja transversal do IRC, portanto estaríamos a falar de 21% para 19%, creio, que nos parece uma medida adequada. Mas o Ministro das Finanças vem dar o dito por não dito e vem o seu Secretário de Estado desmentir ou negar que seja possível fazer esse recuo na taxa de IRC. Portanto, sempre que há alguma medida que possa parecer sensata por parte deste Governo, vem ou o Sr. Primeiro-Ministro desautorizar, ou então vem o Ministro ou um Secretário de Estado com a tutela dessa pasta também desautorizar a outra ideia. Para além da baixa do IRC, que outras medidas propõe o Chega para fazer face aos efeitos da inflação? Olha, por exemplo, esta medida que o Governo apresentou dos 125 euros no mês, parecia-nos sensato se fosse prolongada. Não sei se até ao fim do ano, se por mais um trimestre ou até final do semestre seguinte, por exemplo. Era uma medida de apoio às famílias realmente efetiva. E depois não haver os cortes que necessariamente vão haver e que o Governo Socialista continua a dizer que não, mas que todos nós sabemos que vão haver nas pensões. Portanto, é certo e sabido que uma pensão de 1.500 euros vai ter um corte de quase 750. Estamos a falar em 1.000 milhões que vão deixar de ser dados em forma de pensão e que vão ficar no cofre do Estado. Portanto, o alargamento destas medidas era uma ideia. Finalmente, reduzirmos nos combustíveis. Os combustíveis é outra das temáticas que, além de preocupar, mexem diretamente na carteira dos portugueses. Por que não uma descida do IVA? Porque é que se está sempre só a mexer no ISP? Vejamos aqui o caso da vizinha Espanha, em que fizeram isso. O Chega propôs, mas lá está, mais uma vez não foi aceito, mas propusemos um desconto efetivo de 20 cêntimos por litro direto nas bombas. Isso sim são medidas que vão ao encontro das necessidades, não é dos anseios, é das necessidades dos portugueses. Repare, nós temos atualmente o custo da alimentação com uma inflação de 12%. O Governo não se preocupou em controlar ou arranjar medidas de combate. Não é com 125 euros que se combate o aumento de um cabaz alimentar de 12%.
há pessoas que vão deixar de ter comida na mesa para os filhos. Deixe-me só acrescentar aqui um ponto que me parece relevante. E isto em resposta, o tema não é o PCP, longe disso, mas parece-me que... Mas pode ser, se quiserem pode ser. Não, já não é tema, felizmente. Parece-me importante dizer isto. É que o Sr. Deputado Bruno Dias vem dizer que só depois de ter acabado a geringonça é que isto vai começar, as propostas a aparecer. Eu vou-lhe recordar o seguinte, Sr. Deputado, deve estar lembrado que durante anos e anos, nos anos entre os quais o seu partido apoiou o governo, não houve um único aumento dos salários da função pública. Um único aumento. E vocês que vêm sempre com essa ladainha, desculpa o termo, mas é mesmo assim, dos aumentos, os trabalhadores, os aumentos, então vocês foram apoiar um governo que não aumentou os salários da função pública. Como é que é possível? Portanto, isto parece-me importante se dizer. Posso responder? Houve um aumento se bem que pequeno. Já vamos à resposta agora, rapidamente, para concluir. Portanto, há um apoio. O Alexandre Pulso está aqui com um déficit. O Partido Comunista levou o governo ao colo durante 6 anos, juntamente com a extrema-esquerda, levaram o governo ao colo durante 6 anos. Portanto, e não vi, nas discussões de orçamento, os seus deputados do PCP obrigarem ao aumento dos salários da função pública. Da sua vez. Sim, eu começava só, se me permitir, para ajudar o deputado do Partido Socialista a reencontrar-se, que ele ficou um bocadinho aqui perdido neste debate, quando diz que foi o Chega que propôs a descida do IRC. O Chega defende, não propôs. Quem defende e quem defendeu foi o Ministro da Economia Socialista. Disse os partidos à direita. Seja, mas foi o seu Ministro da Economia que o defendeu. Lá está, mais um contrassenso, não é? Repare, o que o Sr. Deputado vem aqui acusar, se olhasse para dentro de portas encontrava a resposta. Primeiro foi o Primeiro-Ministro com o Ministro Pedro Nuno Santos. Ou porque o aeroporto é aqui e depois já não é, e foi dar o dito por não dito e cancela o documento. Depois assistimos novamente... quer mesmo falar sobre aquilo que são as posições dos dirigentes do Chega, mas eu já lá vou. sobre todos os temas e mais alguns. Não estamos a discutir o Chega, estamos a discutir as propostas deste governo. Mas é natural que dentro de todos os partidos há diferentes visões sobre vários temas. O lamentável episódio que ontem vimos entre o Ministro da Economia e o Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais. Também a darem o dito por não dito. Depois mais uma incongruência do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, em que vem dizer que a TAP, durante o orçamento, passaram 5 meses. Durante o orçamento, nem 5 meses, 4 meses, em que a TAP era a joia da coroa, não vamos vender até porque já lá metemos 3 mil milhões de euros. Agora, disse há uma semana e meia que já vai vender pelo menos 50% do capital da TAP. Sr. Deputado, isto é brincadeira. E depois ainda vem dizer que o Chega é que fala a duas vozes. Não, olha, respondendo sucintamente ao que disse, relativamente ao SNS, o Chega nunca defendeu a extinção do SNS. O que disse é que se temos privados e se temos sociais, misericórdias, entre outros, que devem ser aproveitados como complemento para as pessoas não estarem 4 e 5 anos à espera de uma cirurgia e 1, 2 anos à espera de uma consulta. Isso foi em que versão do programa eleitoral que vocês apresentaram? Isso na primeira, na segunda, na terceira? O SNS nós sabemos que é uma cegueira ideológica vossa, do PCP, do Bloco. Isso é cegueira ideológica. Mas a vossa cegueira ideológica causa e custa muitas mortes ao país por consultas adiadas 1 e 2 anos, por cirurgias adiadas 4 e 5 anos. Percebe? Se houvesse menos cegueira e uma visão mais global, mais estratégica do que é o SNS, a trabalhar em conjunto o Sr. Deputado sabe que quando uma cirurgia não é feita no Serviço Nacional de Saúde, já é feita era outra coisa. Relativamente, quando disse outra coisa, e vou ter que o corrigir novamente, porque o senhor acabou por dizer, mais uma vez, uma coisa falaciosa. Quando diz que o Chega defende ora cortes, ora aumentos de impostos. Não, o Chega sempre defendeu cortes nos impostos para empresas. Não há outra forma da economia crescer senão cortar nos impostos para as empresas. O que o Chega defendeu recentemente, e deve estar aí o seu contrassenso, foi não diga que não, o senhor sabe que é verdade. O que o Chega defendeu foi para as empresas energéticas um aumento do imposto sobre o lucro extraordinário. São coisas diferentes. Pronto, mas uma vez que já está os seus equívocos desfeitos, Tiago, se me permitir, sim, eu gostava só de pôr esta questão. O Partido Socialista, mais uma vez, não respeita as instituições. O Sr. Presidente da República pediu satisfações sobre o que vai ser apresentado daqui a 3 semanas em sede do Orçamento de Estado. E é normal, é o garante da democracia, e é normal que queira saber as projeções macroeconómicas para o ano que aí vem. O senhor
o senhor Primeiro-Ministro e o seu Governo dizem que a seu tempo darão as respostas. Ora bem, como é que nós estamos a 3 semanas de ser apresentado, estamos a menos de um mês de começarmos a debater um orçamento que terá esta importância tão grande para o país, sem sabermos concretamente o que é expectável em relação ao PIB, o que é expectável em relação à inflação, o que é expectável em relação às pensões, aos salários, ao emprego. Como é que o país pode avançar com um governo fechado e sem dar respostas nem sequer à mais alta instituição do país? Portanto, a única conclusão que nós chegamos é que há um governo impreparado que ainda está a trabalhar em cima do joelho, novamente, sobre um orçamento de Estado com uma importância fundamental.